Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Essa semana eu tive uma experiência com Deus muito intrigante. Por quê? Porque eu estou em casa, minha esposa está viajando, ela chegou de viagem ontem, foi para os Estados Unidos com a pastora Esther ministrar. E quando eu viajo e ela fica em casa é uma coisa, mas quando você fica em casa e a esposa viaja, irmão, não deixa mais, eu não deixo mais não ir não. Não vai mais não. Só se levar eu junto. Não, o homem em casa sem uma esposa não serve para nada. Você não acha nada, você não sabe onde está nada, entendeu? Dá uma solidão, quase depressão. E eu de madrugada, era 1h da manhã, eu disse, eu vou orar um pouquinho em línguas antes de dormir. E procurei um sonzinho. Entrei, abri meu iPad, abri a internet, vou botar minha pré-list. Eu tenho uma pré-list aqui da minha adoração. Para cada coisa eu tenho uma pré-list. Pré-list para libertação, pré-list para adoração, pré-list financeira. Não é? E aí eu disse, vou botar um sonzinho aqui para mim começar a orar em línguas e tal. E aí eu entrei no Instagram de uma menina que eu nem sigo ela nem me seguia. A menina que está explodindo aí na internet. O nome dela, Aimee Rocha. Ela é lá do Pará de Redenção. Pastor, o Vilela conhece bem ela, filha de pastor, congrega numa igreja no interior com a sua família. 20 e poucos anos, 28 anos, 27 anos, se eu não me engano. E eu comecei a ouvir aquela música e aquilo me pegou. O evangelho de fariseu que está explodindo na internet, que um monte de gente está batendo nela. Porque a religião, ela tenta destruir tudo que ela não consegue controlar. E eu comecei a chorar, irmão. Eu achei tão linda aquela canção, porque ela foi num reality show, foi fazer uma apresentação para concorrer um prêmio, e ela resolveu cantar isso, irmão. E o pessoal ficou impactado, o júri ficou impactado. Eu comecei a chorar e disse, só vinha uma palavra na minha cabeça: Senhor, tem misericórdia de nós. E o Senhor disse assim para mim, dá voz para ela. Você tem bastante seguidores. Irmão, eu copiei o vídeo e postei. Ela tinha 12 mil seguidores naquela madrugada. Quando eu acordei de manhã já tinha 50 mil. E agora ela está quase com 800 mil. Ela me chamou, me ligou para agradecer. Disse, pastor, eu não lhe conheço. Eu disse, olha, eu estou fazendo uma coisa que Deus mandou eu fazer. Agora sabe o que vai acontecer? Você vai apanhar para caramba. Agora você estava tão quietinho aí em redenção, você vai apanhar para caramba. Então a culpa é minha, tá, irmãos? E ela não está atacando a igreja, ela não está falando mal da igreja, até porque ela diz, nós fazemos campanhas, nós, ela se inclui. Eu comecei a chorar e disse, Deus, tenha misericórdia de nós. E Deus me deu uma palavra. O Senhor disse, ecoa o que ela está dizendo. E eu botei na internet, irmãos, e marquei um monte de gente importante. E explodiu. E agora ela está sofrendo as penas de ser popular. Porque assim, quando você se torna popular, um tanto de gente vai querer orar por você, interceder por você. Um tanto de gente vai querer provar para você que você não é adequada para falar o que você está falando. Leiam a Bíblia, estudem as Escrituras. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Mas o poder de Deus, a unção de Deus acontece a todos. Basta você estar no lugar certo, na hora certa. E aquela noite eu não dormi. E o Espírito Santo começou a ministrar, porque é o meu trabalho. O meu trabalho é servir esses meninos que estavam aqui cantando, dançando.
Meu trabalho é esse, eu ando rodeado de jovens, de adolescentes. Uma criança agora veio me pegar aqui na Monte: pastor, vou lá abraçar meu pai. Eu saí com ele aqui. O Davi me levou, vou abraçar meu pai. Eu disse, vai cá abraçar meu pai. Ele levou eu lá para abraçar o pai dele. E eu acredito na próxima geração, e eu acredito no evangelho de continuidade. E a gente começou, quando a gente começou lá em Itajaí, né, Juscelio? A gente também era xiita pra caramba. Nós era xiita, depois ficamos chato. E Deus foi amadurecendo, a gente foi canalizando a mensagem para aquilo que Deus gostaria que a gente falasse. Mas a gente também queria destruir todo mundo, queria bater na religião, queria acabar com tudo, porque a gente estava começando, a gente tinha tanta vontade, mas não tinha maturidade para fazer algumas coisas. Então, imaturidade não é pecado não, gente. Imaturidade não é pecado. Então Deus está falando com a igreja. Eu vou te falar uma coisa: todas as vezes que profetas falaram e eles não foram ouvidos, o final foi cativeiro. O final foi cativeiro, foi queda de cidades, destruição de muros. Então, respeite pelo menos a profecia desses dias. Irmão, eu já tive lugares profetizando e dizendo: faça isso, faça isso, faça isso. E a pessoa não fez, meses depois ela morre. Porque as sentenças, irmãos, você pode fazer as coisas erradas até vir uma sentença. Porque o dia que vier a sentença, você tem que alinhar a sua vida. E Deus está sentenciando a gente como igreja. Como igreja brasileira, a igreja brasileira é do Senhor. Ela é a única saída dessa nação. Eu não tenho nenhuma expectativa em Brasília. A minha expectativa é na igreja. A minha expectativa é na igreja. Agora, a igreja, ela precisa entrar em alguns lugares e que nós possamos, cada vez que Deus, o Deus que ama, que nos corrige, cada vez que vem uma correção, a gente não deveria ter explosões de orgulhos e de ego e de soberba e tentar desqualificar a pessoa quem falou. Nós deveríamos baixar a cabeça e dizer: Deus, tenha misericórdia de nós. Quem aqui já não fez coisa errada com dinheiro? Quem aqui já pensou coisa errada do outro? Quem aqui já desejou o que é ilícito? Quem aqui já não foi vítima dos seus desejos, dos seus prazeres e das suas vontades? Então é muito mais barato a gente pedir perdão. É muito mais barato a gente dizer: Deus, perdoa a gente, perdoa a gente. Porque a inclinação da carne, irmão, ela convida você para um passeio pela imoralidade. Pode ter certeza, toda a inclinação da carne vai convidar o ser humano para um passeio na imoralidade. E eu vou te falar, e depois que acontece isso, você fica com a consciência pesada e com o coração distraído. Deus está alinhando a sua igreja. Por quê? Porque Deus vai fazer algo nessa nação através da igreja, irmãos. E não tem poder, e não tem nada de errado com uma sentença cantada. Mas ela estava no show. Mas ela fez isso. As pessoas querem desqualificar a pessoa. Zacarias andava, se fosse no tempo de Isaías, alguém ia dizer: mas ele está com a nádega de fora. Mas foi Deus que mandou ele ficar com a nádega de fora por 3 anos, para mostrar a nudez da sua nação. Foi Deus que não permitiu Jeremias se casar, para dizer para a nação: eu não me caso com uma geração adúltera. Foi Deus que matou a esposa de Ezequiel, para dizer: essa nação está morta. Foi Deus que mandou Oséias casar com uma prostituta, gerar filho com ela e depois soltar ela, e depois pegar de novo, e depois soltar ela, e depois pegar de novo. Então não tente ser maior do que Deus, e não tente entender como Deus trabalha. Respeite a graça, como foi dito aqui hoje. E respeite a misericórdia, porque você não conhece graça e misericórdia até precisar dela. E graças a Deus pela graça e pela misericórdia de Jesus, porque senão nenhum de nós estaríamos aqui. Amém, irmãos? E a gente quer saber, então todo mundo está tentando provar que sabe mais. Eu vou te falar uma coisa: o desejo desordenado do saber gera distração e ilusão. Todo desejo desordenado de saber. E quando é que ele é desordenado, pastor?
quando esse desejo não está ancorado no temor de Deus, não tem problema nenhum, porque a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então você sempre vai achar argumento dentro de você, com inteligência e sabedoria, para combater aquilo que você não quer. Mas se não tiver temor dentro do seu espírito, não adianta você tentar combater uma coisa que Deus está levantando. Não tente derrubar o que Deus está levantando, e não tente levantar o que Deus está derrubando. Não edifique Jericó, se Deus disse que não é para edificar. Mas não tente derrubar aquilo que Deus está levantando. Não lute contra Deus. Amém, irmãos? As muitas palavras, elas não satisfazem a alma, não satisfazem. Mas uma palavra de Deus, ela vai refrigerar o nosso espírito. E é para isso que eu estou aqui, para falar disso. Amém? Então eu não considero ninguém mais fraco do que eu. Eu me considero mais fraco do que todos. Nesse lugar eu me mantenho na humildade, na humilhação. Eu não me considero melhor do que ninguém. A proteção é você se considerar. Não considere ninguém mais fraco do que a ti mesmo. Você é o mais fraco de todos. Só que ele disse o que para o fraco? Ele diz: diga, eu sou forte. Então você sabe que é fraco, sabe ou não sabe? Mas Deus está dizendo para você dizer outra coisa. Porque o importante não é o que você sabe, é o que Deus mandou você dizer. Deus diz: você sabe quem você é? Sei. Mas você não vai dizer isso. Você vai dizer: eu sou forte, porque o Senhor me fortalece. Diga ao fraco: eu sou forte. Amém? Pastor, mas está difícil? Está difícil. Irmão, ser pastor nesses dias não é para amador. Ser pastor nesse dia não é para amador. Ser missionário nesses dias não é para amador, não. Pastores missionários não tem só piques, não, eles têm marcas. Amém? Tem só marcas, mostre elas. O mundo precisa ver as suas marcas. Mostra, conte sobre elas, fale delas. Fala como você chegou aí. Amém? Aleluia. Não venda um produto falso. Não mostre uma coisa que você não. As pessoas conhecem as nossas fotos, mas nunca assistiram o nosso filme. Nunca viram a nossa jornada. Como disse o pastor Juscelio aqui. A pessoa vê igrejas em todos os lugares, igrejas enormes, gente para todo lado, pastor para todo lado, mas não conhece a jornada. Isso começou dentro de uma casa de recuperação, falando para viciado em drogas, em cima de uma caixa de laranja, com uma vela acesa, porque não tinha dinheiro para pagar a luz. Você batia, às vezes esquecia que tinha uma vela, batia, a vela apagava, e agora? Ninguém tinha isqueiro, porque ninguém fumava lá. Tinha que ir lá no fogão de lenha, pegar, acender a vela de novo e trazer, e botava. Daqui a pouco Deus pegava uns 2 ou 3 e saiu dançando, abraçando árvore. Só que as árvores lá era pé de silva. Ela tem espinho. No outro dia alguém com agulha tirando espinho do cara que dançou no espírito. Aí a gente diz: como é que esse cara dançou no espírito e está cheio de espinho hoje? É o espinho na carne. É o espinho na carne. Não é verdade? Porque as pessoas acham que nada de errado pode acontecer com quem anda no espírito. O Jesus que andava no espírito sentou com 3 amigos e disse: orem comigo, eu estou angustiado. O Jesus que andava no espírito teve sede, teve fome, chorou. Então não se comporte como alguém que não tem problemas. A pedagogia de Deus é viver com problemas. Ele prometeu algumas coisas para os seus discípulos. Ele disse: olha, vocês vão ter corajosos, eu vou estar com você todos os dias, mas vocês vão estar constantemente vivendo no meio de problemas. Aleluia, amém? Deus nunca pega leve em quem Ele investiu pesado. E se Deus investiu pesado em você, Ele não vai pegar leve contigo. Se Deus te deu coisas que não deu a outros, se prepare, Ele vai pegar pesado, porque Ele não pega leve em quem Ele investiu pesado. Deus não pega, fala isso para alguém que está do seu lado. Se Deus investiu pesado em você,
Ele não vai pegar leve com você. Deus investiu pesado em você. Então não tem vida fácil para você não, meu filho. Amém? Oi, quer um conselho? Pula o muro que está baixo. Aproveita pular o muro que está baixo, meu filho. É isso. É as nossas escolhas, né? Lá em casa, às vezes meus filhos reclamam de alguma coisa. Samuel reclama, e reclama, Deus diz: eu já sei o que o pai vai dizer, que Deus não pega leve, que as exigências de Deus são para os íntimos. Tudo isso que você já sabe. É isso mesmo. Quer andar na unção, quer andar no fogo, quer receber revelação, quer andar na unção, quer ser cheio, quer ser admirável, quer ser celebrado. Quer ou não quer, meu irmão? Então, prepara o lombo, meu filho. Prepara o lombo. Eu estou aqui para te lembrar disso hoje. Então o que é que eu faço? Fale, declare. É dia de lembrar as trevas, o que aconteceu lá na cruz. Lembre as trevas. Todos os dias eu lembro Satanás do que aconteceu na cruz. Todos os dias a minha boca é aberta para dizer ao diabo: eu sou fraco mesmo, você tem razão, meu passado é terrível, eu fui vagabundo, miserável, adúltero, eu fui tudo isso que você falou aí, Satanás. Mas olha, eu estou lembrando você do que Jesus fez na cruz. E há 29 anos atrás Ele me recuperou, me restaurou, me chamou de volta. Então eu vou te falar, diabo, deixa eu te lembrar: está consumado. Está consumado. Aleluia. Então lembre as trevas do que aconteceu na cruz. Pastor, mas eu estou fazendo tudo certinho. Faz quanto tempo que você não tira uma moeda da boca de um peixe? Ei, faz quanto tempo que você não dá uma caminhadinha sobre as águas? Você. Faz quanto tempo que você dá mais vazão para o sobrenatural do que para o óbvio? Quanto tempo faz que você deixou de acreditar em coisas impossíveis de acontecer? Porque é isso que te faz diferente dos outros. Não é o quanto você tem de dinheiro, não é o tamanho da sua igreja, não é o seu PhD de nada, não é os quadros pendurados na sua parede. O que te faz diferente do outro é a tua fé. É o quanto você acredita naquilo que Deus é capaz de fazer consigo. Deus quer fazer uma aventura com você. O que eu vou falar parece chocar, mas não vai chocar não, fica tranquilo, me entenda no espírito. Deus quer libertar você do saber e levá-lo para um lugar profundo nele. Porque assim como tu não sabes o caminho do vento, eu comecei falando de vento, e nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Tu não, me dá licença, Mané, tu não sabe, perdão Mané, mas tu não sabe, então assume que você não sabe. Eu não sei, mas se o Senhor disse, eu acredito. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente da terra e vai dormir. Quando ele acorda, não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. Eu vou te falar uma coisa: tem gente que sabe muito, e sabe o que está acontecendo? Está assassinando a vocação dos outros. Assassinos de vocação. Eu vou te falar uma coisa, e se você quiser gravar isso ou escrever isso, isso vai te ajudar. O preço de um assassino de vocação é terrível. O preço que paga um matador de sonhos é terrível.
Mesmo que você não entenda o que está acontecendo, não mate a vocação de ninguém, não seja um assassino de vocação. Porque tem gente que Deus deu uma vocação para ela, que nem a sua mente alcança. Não seja um matador de sonhos, seja um parteiro e não um coveiro. Porque, irmãos, um pastor que assassina a vocação, ele vai pagar terrivelmente na sua descendência. Então não assassine a vocação de ninguém. Se você não entenda, deixa acontecendo. Uma hora vai acabar, ou não. Pode ficar pior. Um cuidado que eu sempre tive. Senhor, Ele disse uma vez para mim: Luiz, o teu problema não é tropeçar, é servir de pedra de tropeço para alguém. Não sirva de pedra de tropeço para ninguém, você pagará um grande preço na sua descendência. Então, irmãos, eu estou acostumado com gente que fala muito. Quem tem a língua comprida, geralmente tem a mão curta. Fala muito, mas faz pouco. E essa palavra não é minha, não, é de Spurgeon. Spurgeon falou isso uma vez: quem tem a língua comprida tem a mão curta. Fala muito, mas faz nada. Não influi, não contribui, nem auxilia. Ou seja, não tem nem adjetivos para lhe conjugar. Então o Senhor está te movendo. O Senhor está te movendo de um vaso de barro e vai plantar você junto a ribeiros de água. Você crê nisso? Eu estou meio poeta hoje, não estou, gente? Eu estou meio poeta. Saudade da esposa, eu acho. Deus está movendo pessoas de um vaso que estava atrofiando a sua raiz, e vai plantar você, vai tirar você daí desse vaso e vai plantar você junto aonde? Junto ao ribeiro de águas, para você dar fruto na estação própria, as suas folhas não caem e os seus frutos serão viçosos e florescentes. Amém? Então se prepare. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. 2 Reis, capítulo de número 6. Deixa eu falar de Eliseu e o machado que caiu. Capítulo 6 de 2 Reis diz assim: disseram os discípulos, filhos dos profetas, a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um deles: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: então eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeiras, e sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: aonde caiu? Mostrou-lhe então o lugar. Então Eliseu cortou um pau, algumas traduções dizem um galho de pau, e lançou-lhe ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. E estendeu a mão e o tomou. Aleluia. Irmãos, ontem, quem estava aqui ontem? Ontem eu falei uma coisa e é isso que nós temos vivido. Nem tudo que a gente fala a gente está vivendo ainda, mas tem coisas que a gente fala porque a gente já experimentou, e tem coisas que a gente fala que certamente Deus vai nos fazer viver, experimentar também. E uma das coisas que a gente está experimentando é ser mais pontual, é ser mais assertivo, mais preciso, conciso. Não que eu não acredite no derramar de Deus, mas eu acredito que
Na multidão, Jesus está derramando nesses dias, mas nos discípulos, Ele está apertando os parafusos, irmão. Então não confunda aquilo que Jesus está fazendo na multidão com aquilo que Ele está fazendo com você que é um líder. Uma coisa é quando Jesus passa por você para tocar os outros. Outra coisa é quando Jesus vem e senta com você para restaurar você, ministrar você. E por isso que nós vamos e passamos, Jesus passa por nós para os outros, e a gente fica pensando, puxa, Deus está me usando muito, eu estou bem abençoado, estou aprovado. Só que não é o serviço que te aprova, irmãos. O que te aprova é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que no final das contas o que vai sobrar é o que nós nos tornamos, não o que nós fizemos. Por isso que muitos naquele dia dirão: é o Davi. Por isso que muitos naquele dia dirão: em teu nome eu curei. Ou seja, eu trabalhei para você, Jesus. E ele vai dizer: mas você não se tornou, eu não te conheço. Como que você pode trabalhar sem me conhecer? Então, nesses dias nós estamos mais assertivos. Eu acredito no derramar e tenho me derramado por onde passo. Mas eu acredito que hoje Deus está chamando alguns discípulos para sentar na roda, sabe, para ser circuncidados, para ser ministrados. Uma coisa mais assertiva, mais precisa, mais concisa. Então, nessa busca, você para de ouvir todo mundo. Então eu vou te falar uma coisa: as pessoas que farão diferença na sua vida são aquelas que alimentam a sua fé, não aquelas que alimentam as suas dúvidas. Então eu comecei a parar de ouvir todo mundo que alimenta a minha dúvida. Porque se eu estou com dúvida, eu ouço alguém que tem fé, certamente eu vou buscar a fé, e a dúvida vai cair por terra. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.